Inteligência artificial. O que você pensa sobre ela? Olá a todos, sejam bem-vindos à Resistência. E durante os últimos anos, o termo inteligência artificial vem ganhando cada vez mais espaço nos meios de comunicações. A cada dia que se passa, surge uma nova notícia nos jornais sobre ela. Em suma, a informação de que a inteligência artificial é muitas vezes superior que a humana é exageradamente difundida pela mídia e pelos meios de comunicações, fazendo as pessoas não só abraçarem a ideia, mas também fazerem uso dela em quaisquer tarefas, que nem ao menos são complicadas ou que demandam uma inteligência superior para realizá-las. Se notarmos a maneira com que as pessoas estão sendo induzidas a utilizar as diversas ferramentas de inteligência artificial, veremos que ao invés de obterem algum conhecimento proveitoso, o que de fato está acontecendo é que elas estão se tornando cada vez mais dependentes, incapazes de exercitar sua criatividade, imaginação e originalidade que existe em cada um, enxergando-a não só como superior à inteligência humana, mas também como algo de consciência absoluta e livre de falhas, ao ponto de vê-la como algo em que podem depositar sua confiança, ou até mesmo sua fé, embora não tenham coragem de dizer ou deixar claro para os outros. Deus pode trabalhar por meio da IA, inteligência artificial? O teólogo usa ChatGPT em sermão. Matéria de 16 de junho de 2023. Mais de 300 fiéis se reuniram à igreja de São Paulo, na cidade de Fürth, na Alemanha, na última sexta-feira, dia 9. Estavam ansiosas para ouvir uma pregação no templo luterano. No púlpito, porém, não estava nenhum teólogo famoso ou digno de arrebatar multidões. Eles viram pessoas digitais criadas por inteligência artificial fazendo o sermão escrito pelo ChatGPT, robô da moda capaz de criar conteúdo. A pessoa por trás do culto em que a fé e a tecnologia deram as mãos é o teólogo e psicólogo religioso da Universidade de Viena, o pastor Jonas Simmerlein, que falou ao jornal em questão. O objetivo do sermão é e sempre foi Deus, não a inteligência artificial. Essa é uma das muitas ferramentas utilizadas na adoração. As pessoas digitais, chamadas de avatares, foram projetadas em uma tela acima do altar. Essa era a visão dos fiéis que participaram da experiência religiosa, que durou 40 minutos. Queridos amigos, é uma honra para mim estar aqui e pregar para vocês como a primeira inteligência artificial na Convenção Protestante na Alemanha. Iniciou o avatar em uma fala programada. Modesto, ele omitiu que muito provavelmente é o primeiro avatar gerado por inteligência artificial a pregar para seres humanos. Jonas descreve a pregação como um estudo, realizado para entender como os frequentadores da igreja reagiriam a uma interação com a inteligência artificial. Segundo o teólogo, os resultados foram ainda mais proeminentes entre os jovens do que entre os devotos mais velhos, ainda que o sermão era uma espécie de teologia evangélica básica. Como funciona o ChatGPT religioso? O sermão foi escrito pelo ChatGPT, com o suporte de Jonas. Para isso, ele treinou o chatbot com alguns indicativos. Para começar, disse que a pregação deveria ser escrita do ponto de vista de um pregador. Em seguida, informou a localização e a convenção protestante em Nuremberg. Com os elementos principais definidos, pediu para que a tecnologia escrevesse o sermão. Para dar uma cara humanizada ao sermão do ChatGPT, Jonas criou avatares em programas de computador, que ele preferiu não revelar quais foram. Por que será que ele preferiu não revelar? No entanto, no texto elaborado pela inteligência artificial, estava presente muito do conhecimento cristão, de que Cristo é o Salvador da humanidade e de que é preciso se aproximar dele, orando e frequentando a igreja. O teólogo destaca, porém, que a inteligência artificial fez adições pertinentes. Dentre elas, o chatbot acrescentou uma passagem que fazia um paralelo entre algoritmos antigos e hábitos ruins de seres humanos. Defendeu a coragem para deixar para trás o que nos sobrecarrega, os tais algoritmos antigos e os hábitos ruins, e dar um salto de fé, algo que o apóstolo Paulo encoraja os seus leitores a fazer nas cartas que fazem parte da Bíblia. A
Aqui eles fazem uma comparação com o apóstolo Paulo, para que você se sinta confortável, já que a maioria dos cristãos denotam uma empatia maior por ele. E ter algo que possa produzir pregações semelhantes às que ele fazia seria, no mínimo, interessante e inspirador. Humanidade versus inteligência artificial. Para Jonas, as maiores diferenças entre a pregação feita por seres humanos e a realizada pela inteligência artificial é a incapacidade de a máquina se aproximar dos fiéis. Os avatares que leram o texto criado pelo ChatGPT, por exemplo, apenas cumpriam instruções de trabalho. Eles não sabiam realmente a importância do culto religioso. Tampouco tinham experiência religiosa por nunca terem visitado outros eventos do tipo. Outro ponto, a tecnologia não fazia ideia dos nomes dos frequentadores da igreja naquele dia. Esta parece ser uma lacuna intransponível para mim. Tecnicamente falando, você não pode interagir com a inteligência artificial após o sermão e pedir para esclarecer algumas passagens. Ela permanece remota e distante, já que não conseguimos realmente nos aproximar dela. E é claro que ele se refere à experiência em questão, porém os pontos citados por ele são facilmente contornados através do algoritmo de reconhecimento facial. Quanto às questões éticas e morais religiosas, o teólogo pontua que as igrejas são lugares de júbilo e de contrição, ou seja, lugares onde as pessoas se tornam vulneráveis. Por isso, ele ficou preocupado com a possibilidade de a inteligência artificial apresentar ideias discriminatórias. Durante o experimento, porém, Jonas observou que os filtros da OpenAI, criadora do ChatGPT, funcionavam de forma efetiva. Aqui a matéria parece entrar em contradição, já que o pastor Jonas tinha pedido que o ChatGPT escrevesse o sermão antecipadamente e utilizou outra ferramenta para criarem os personagens que dariam voz e rosto ao texto gerado pelo chat, os avatares citados anteriormente. A matéria dá a impressão ao leitor que esse experimento estava sendo feito, de certa forma, em tempo real, e que por se tratar de uma inteligência artificial, poderia sair fora de controle ou fora do roteiro, traçando outra linha de raciocínio no desenrolar da cerimônia. Por tudo isso, o teólogo acredita ser possível integrar a tecnologia e o serviço religioso. Ao meu ver, não há razão para pensar que Deus não poderia trabalhar por meio da inteligência artificial, como Deus faz por meio do texto e música. O Espírito Santo sopra onde quer, diz Jonas, citando o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Segundo ele, seria como as pessoas encontrarem Deus observando o Grand Canyon, paisagem rochosa que atrai turistas ao estado norte-americano do Arizona. Ou nas canções do compositor e cantor canadense Leonard Cohen. De uma perspectiva luterana, seria irracional pensar que o Evangelho de Deus não poderia ser transmitido por meio da criação de palavras por uma máquina. Isso não torna a máquina mais sagrada. Deus é o único santo, afirma ele parafraseando a passagem do livro bíblico do Apocalipse 15, verso 4. Aqui encerra a matéria. Observando a maneira que as pessoas enxergam a inteligência artificial nos dias de hoje, podemos facilmente ver a multidão de pessoas que até mesmo pagariam para poder ver uma pregação como essa, principalmente os jovens. Em suma, o que atrairia as pessoas não seria de fato a pregação em si, mas sim o pregador, no caso, a inteligência artificial, vista como algo totalmente superior ao homem. Muitos podem argumentar que ainda assim seria algo positivo, já que as pessoas estariam ouvindo a palavra. Mas pense por um instante. As pessoas já idolatram famosos, políticos, líderes religiosos, homens de carne e ossos. Imagine uma inteligência artificial, cujo possui a fama de ser quase onisciente e livre de falhas, diferente dos pastores que, sendo homens, se veem tentados pelo pecado, sexualidade, cobiça, além de terem a fama de serem sedentos por dinheiro. Quem você acha que as pessoas escolheriam para ouvir? Na matéria, o pastor menciona que o Criador pode utilizar a inteligência artificial a seu favor. Em suas palavras, o Espírito Santo sopra onde quer. Durante suas frases, ele constantemente parece citar versículos que dão amparo à sua ideia. De fato,
O Espírito do Pai sopra onde quer, e não podemos limitá-lo de forma alguma, pois Sua Majestade é suprema. Porém, o texto refere-se às pessoas. O Espírito pode usar qualquer indivíduo que seja criança, adulto, rico, pobre, livre, escravo, bom ou mau, como é o caso de Nabucodonosor. O Criador o utiliza qualquer um para os seus meios, inclusive animais. Todo ser que respira, louve a Yah. Aleluia. Você verá que em algumas versões das Escrituras, este versículo pode estar como ser que vive, ser que respira ou aquele que tem fôlego. Isso se dá porque a palavra utilizada é Neshama, que possui alguns significados, como fôlego, respiração e espírito. Nos dias de hoje conhecemos isso como alma. Isso está claro no Gênesis, pois graças a este fôlego, o sopro de vida dado pelo Criador, somos almas viventes. E isso nos diferencia da máquina, que não possui uma alma, um fôlego de vida. Também não pode louvar, nem sentir, nem ter fé. Portanto, não pode ser usado pelo Espírito. Porém, o que esteve diante dos olhos daquelas pessoas que frequentaram a palestra e que está diante dos nossos olhos no nosso dia a dia, trata-se do que lemos em Apocalipse 13. Aconselhamos que você leia, pois aqui faremos um breve resumo. Basicamente, o capítulo refere-se a duas bestas. A primeira, que emerge do mar, o antimessias, e a segunda, que emerge da terra, o falso profeta. Nosso foco é o falso profeta, que possui diversas formas de enganar as pessoas, principalmente por meios sobrenaturais, como dado o exemplo sendo capaz de fazer cair fogo do céu a fim de convencer os homens. O falso profeta faz todos os moradores da terra adorarem o antimessias e incentivam os homens a criarem uma imagem dele. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não o adorassem à imagem da besta. Lê-se: comunicar, dar ou conceder fôlego ou vida à imagem da besta, diferente do Gênesis, onde se refere de soprar a vida ou respirar. Isso demonstra ser uma forma artificial de vida, algo que parece estar vivo, mas que de fato não está. Não estamos dizendo que o pastor em questão é o falso profeta, mas afirmamos que o que ele está fazendo é apresentando a imagem do antimessias, a besta, às suas ovelhas, e isso é ato de um falso profeta. Não há dúvidas de que isso se tornará cada vez mais constante e popular no meio religioso, visto que as lideranças estão sedentas por novidades, a fim de conquistar mais fiéis. Porém, isso não os tornará fiéis, mas sim vítimas, já que estão se acostumando a ver e ouvir a imagem da besta pregar para eles. Peço que você compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos. Passe para mais um. Que o Criador proteja cada um de vocês. Até a próxima.